Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, dando início à nossa palestra desta noite, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre. Sim, Ele é nosso Mestre. Ele veio ao mundo para nos ensinar. Foi o único título que Ele aceitou em vida. E nesse instante, rogamos a Ti, Senhor, a força, a coragem para continuarmos a nossa caminhada. Ainda rebeldes que somos, precisamos do amparo dos benfeitores amigos para continuarmos a nossa caminhada presente, pedindo a sabedoria para conduzir as nossas escolhas no caminho do bem. Lembremos sempre da leitura do Evangelho, que é o melhor roteiro que podemos utilizar para as nossas vidas. Fica aqui o nosso pedido por tantos que sofrem nesse momento, pelos que passam pela provação da doença, nesta pandemia, por aqueles que perderam o seu trabalho, estão aflitos, angustiados, sem recursos, pelos trabalhadores da área de saúde, médicos, enfermeiros. Com certeza foi um aprendizado muito grande para todos eles. Que Jesus, Bezerra de Menezes, Fabiano de Cristo, ampare a cada coração. Pedimos também por aqueles que desencarnaram, que são muitos, Senhor. Temos a certeza que todos foram amparados pela espiritualidade e receberão auxílio, porque Deus, nosso Pai, Ele compreende as nossas dificuldades, nos perdoa e nos dá quantas chances forem necessárias. Então, pedimos também por todos os familiares que aqui ficaram, lembrando a todos que é somente uma separação, que a morte não existe. Mudamos de endereço, a ligação continua. Tenham a certeza que os seus entes queridos estão ligados a vocês, recebendo através do pensamento, da prece, o carinho. Sigam em frente, confiantes, porque Deus está no leme e nada acontece sem a sua permissão. Aqueles que passaram por essa prova do desencarne nesse momento, fazia parte da sua programação de vida. Confiemos e sigamos em frente buscando desenvolver a nossa fé e a esperança em nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Sempre iniciando a nossa palestra da noite com a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. E hoje nós vamos ler o item do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Esse capítulo, ele inicia nos falando do perdão,
Perdoai para que Deus vos perdoe. Vamos ler o item 14, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude. E farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem Ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência. Sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Vejam, ele disse, perdoai, usai a indulgência é a disposição para perdoar, né? Ter misericórdia. Sede caridosos e generosos. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos olvideis de que tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato, esquecei o mal que vos tenham feito, e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer a cada noite, ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. Ai, quantos ensinamentos, né? Maravilhosos. E essa questão do perdão, Jesus deixou bem claro ao ser humano, né? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, temos que perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias.
E como é difícil para nós, seres humanos, ainda imperfeitos, né? Orgulhosos, vaidosos, egoístas, colocar em prática essa coisa de compreender e perdoar sempre. A gente perdoa ali uma vez, na segunda já não quer mais perdoar, ou aquele perdão dos lábios, mas não do coração. Falamos muito, nossa, mas por que só eu tenho que compreender, só eu tenho que perdoar, né? E aquele que conhece o Evangelho é o que tem mais responsabilidade mesmo, né? E que tem que colocar em prática essa questão de compreender a dificuldade do próximo. Na doutrina espírita nós temos muitos livros que nos falam sobre o perdão. Tem um que é do Nelson Moraes. O livro todo é um livro pequeno, mas o título é Perdão, o caminho da felicidade. É muito interessante. Vamos ver o que ele nos coloca para ampliar aqui a nossa reflexão desta noite. Ele começa iniciando os benefícios do perdão. Perdoar sempre é prova de sabedoria. É uma atitude nobre e, ao mesmo tempo, profilática, pois ao perdoar aqueles que erroneamente denominamos nossos inimigos, estamos nos poupando de sérias complicações de saúde e, ao mesmo tempo, consolidando a alegria de viver em paz com a vida e com todos à nossa volta. Se deixarmos a mágoa entrar em nossos corações pelas portas da frente, a felicidade sai pelas portas dos fundos, não é mesmo? Não tem como ser feliz guardando mágoa e ressentimento em nosso coração. Não combinam, não é? Então, quando optamos pelo perdão, pelo esquecimento das ofensas, de não guardar mágoa no nosso coração, com certeza a gente está tendo uma atitude correta, nobre, como ele disse aqui. Quando adotamos o perdão em nossos corações, estamos nos desvinculando da faixa vibratória por onde transitam as emanações mentais de inteligências voltadas para o mal. Então, consequentemente, adquirimos a paz. Então, esse é um dos benefícios que a atitude do perdão nos proporciona, não é? Porque se não guardamos esses sentimentos, estamos numa sintonia positiva, não damos abertura para que espíritos inferiores nos influenciem, ampliando aquela mágoa, aquela raiva, aquele ressentimento que complica toda a nossa situação. Aprimorar nossas atitudes, nossos pensamentos, sentimentos é uma maneira inteligente de nos libertarmos do ciclo vicioso do sofrimento. Felizes são aqueles que já acordaram e estão em luta constante em busca desse aprimoramento. Com certeza, estes já estão a caminho da verdadeira felicidade. Mesmo quando somos caluniados, feridos injustamente, que isso ocorre muito, né, nesse planeta em que vivemos, nessa sociedade, é de bom alvitre optarmos pelo perdão. Entretanto, lembrem-se, perdoar não significa conviver ou acarinhar aqueles que se fizeram nossos adversários. É uma postura íntima que devemos assumir, compreendendo a ignorância daqueles que ainda não alcançaram o grau de nossa compreensão. É como perdoar as crianças pelas suas traquinagens próprias da infância, entende? Então não significa que a gente vai ter que conviver, que estar ali o tempo todo, né, como ele diz, acarinhando aqueles que, claro,
demonstrar os nossos adversários, né, nos provocam, nos caluniam, mas é compreender a atitude, compreender as suas falhas e esquecer as ofensas, não guardar mágoa. Encontraremos forças para assumir essa atitude na sábia rogativa do Mestre, proferida nos momentos finais do seu sacrifício. Temos que lembrar, né? Qual foi a última frase que o nosso Mestre Jesus falou? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Que ensinamentos, que ensinamento encerra essa frase? É a resposta, né, que ele deu ali na frente. Ele compreendia a dificuldade daqueles que os condenaram. E é assim que nós devemos agir, né? Temos ainda imperfeições, não temos toda a condição do nosso Mestre maior, mas, como foi lido ali, se somos espíritas, o sejamos de fato. Nós temos que nos esforçar. Lá, no outro capítulo no Evangelho, nós encontramos: reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Então eu tenho que estar me esforçando com relação a todas essas atitudes infelizes que ainda fazem parte da nossa bagagem espiritual. Realmente, aqueles que tomam atitudes contrárias à felicidade de alguém, por inveja, ou por ciúmes, ou por qualquer outro motivo, é vítima da própria ignorância. Não sabe que com esse comportamento semeiam a própria infelicidade e só se tornarão suas vítimas, aqueles que vibram na mesma faixa de ignorância. Isso aqui é uma colocação muito importante para nós estarmos atentos, né? Porque quando alguém provoca alguma situação para nos prejudicar, para nos ferir, por inveja, por ciúmes, ou por outro motivo qualquer, o erro começa dele, né? Do seu comportamento doente, da sua ignorância. Então, é isso que nós temos que estarmos atentos. Esse sentimento está semeando a própria infelicidade dele e não devemos deixar que isso nos atinja, certo? Então, são conselhos dos benfeitores amigos, né, que nos alertam o tempo todo. E para que a gente possa conseguir, né, perdoar, nós temos que exercitar o amor. O verdadeiro amor é um conjunto de sentimentos que sobrevive a tudo. É perdão, compreensão e renúncia. Sem esses ingredientes, não existe amor. Então, perdoar, estamos exercitando o amor, né? Quando compreendemos, quando renunciamos em algum momento, alguma situação, porque o companheiro não enxerga e nós enxergamos, quando nos calamos diante de um diálogo ali não muito construtivo, quando não respondemos, né, quando alguém nos ofende. Então, tudo isso é exercitar o amor, compreender, renunciar. Este é o sentimento do amor verdadeiro, né, que precisamos desenvolver. Não perdoar os erros humanos cometidos pela ignorância é o mesmo que não perdoar as crianças por não se comportarem como adultos. Como é que nós vamos exigir um comportamento de uma criança, né, como adulto?
é a mesma coisa, cada um está num estágio evolutivo. Então estamos todos aprendendo, somos aprendizes e cada um está num estágio diferente, então não posso exigir do outro aquilo que ele ainda não tem. E é por isso que geram tantos conflitos, né? A convivência, porque nós queremos mudar o outro e não aceitamos como ele é. E o segredo está aí. Cada um deveria se aceitar, ouvir conselhos, aprender com o outro. Não é esse o caminho? Os desencontros, a ingratidão, as decepções são materiais didáticos que nos proporcionam a oportunidade de ensaiarmos esse amor. E esse sentimento do verdadeiro amor, ele coloca acima dos próprios direitos. E nada pode destruí-lo. Superamos o orgulho e todas as paixões que possam minar esse sentimento. Supera os interesses materiais e físicos e é, muitas vezes, na convivência domiciliar de uma família que acontecem os reencontros mais importantes entre os espíritos em evolução. E sabemos que, na maioria dos casos, são espíritos que se reúnem para exercitar entre si o perdão, a fim de apagarem as marcas dos desencontros e conflitos vividos em encarnações passadas. E esse convívio, muitas vezes, difícil, mas que, se bem compreendido, pode levar os espíritos envolvidos à consolidação do verdadeiro amor. Por isso, é necessário muita compreensão, tolerância e o exercício constante do perdão. Lembremos muito disso, compreender e perdoar quantas vezes forem necessárias. Levemos isso em nosso coração e sentiremos a paz, o dever cumprido. Confiemos no auxílio que jamais nos falta. E fica aqui a reflexão final, que nós podemos enganar, ludibriar, esconder-nos por trás das aparências, mas jamais conseguiremos enganar ou nos esconder da nossa própria consciência. Então, que possamos exercitar esse sentimento tão necessário todos os dias, com todos que convivem conosco. E conseguiremos sentir essa paz e alegria do dever cumprido. Agradeço a atenção e vamos dar continuidade à segunda parte da nossa palestra com o companheiro Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos continuar os trabalhos desta noite. Eu trouxe um texto aqui do Irmão X, a psicografia do Chico Xavier. É um texto muito interessante que chama Filha Rebelde. E ele basicamente, esse texto, ele trata sobre a reencarnação, né? Então, ele vai mostrar aqui durante o texto as oportunidades que nós temos durante a nossa reencarnação. Ou seja, aquilo que deixamos de fazer em outras vidas, e nesses momentos elas voltam para que nós possamos rever tudo isso, né? Então aqui nesse texto ela vai nos contar a história de uma família que uma das filhas tinha uma grande oportunidade e acabou perdendo essa oportunidade. Mas nós vamos ler aqui o texto, vocês vão entender direitinho. Filha rebelde. Minha filha, dizia Dona Matilde a Emilinha,
É preciso atender ao problema espiritual, orientar o sentimento à luz do Cristo. A existência terrestre oferece inúmeras e almas desprevenidas costumam cair. Muitas surpresas. Não podemos prescindir da vigilância. A jovem, depois de gargalhar ironicamente, replicava: Ora, mamãe, não necessito de sermões encomendados. Esteja tranquila. Seus conselhos são muito antiquados e talvez desconheça a senhora as reviravoltas do mundo. Suas observações são descabidas e, além disso, sou dona da minha vontade. Faço o que entendo. Né? Então, a filha da dona Matilde, a Emilinha, era uma filha rebelde. Embora a dona Matilde se preocupasse com a parte espiritual, Emilinha não tinha o menor interesse nisso. Sim, Emilinha, tornava a mãe paciente. Sei que você é senhora de si, mas o cuidado materno obriga-me a esclarecê-la, ainda que você, presentemente, não me possa aceitar as opiniões. Quem é mãe sofre muito por desvelar-te junto aos filhos, né? Ou seja, então ela costumeiramente tentava colocar as coisas de Deus e de Jesus junto à filhinha. Por que temas em sofrer? Exclamava a interlocutora, cortando-lhe a palavra. Estamos na época de aniquilamento do passadismo. Como a nobre genitora enxugasse os olhos em pranto, observava a rebelde. Não precisará desfiar o rosário de lágrimas. Para quê? Então vejam, a Emilinha sempre contestava a mãe, como a gente deve perceber. Muitos desses problemas acontecem hoje com cada um de nós, né? Sempre à nossa volta. Era assim a situação entre Dona Matilde e a moça altaneira. A generosa senhora, dedicada servidora do Cristo, já não sabia como proceder. Viúva, com 3 filhas solteiras, desvelava-se carinhosamente para que não lhes faltasse o necessário. Sacrificava-se continuamente pelo bem-estar delas. Privava-se de satisfações próprias, sujeitava-se ao trabalho mal remunerado, desequilibrava a saúde pelo excesso de atividade nas obrigações diárias, substituindo a falta do esposo e atendendo ao próprio dever. Então, ela era uma pessoa que trabalhava muito e se dedicava à família, né? Mas a Emilinha não dava a menor chance para que ela mostrasse as ideias de Deus e de Jesus. Se Eulália e Cacilda, as 2 filhas mais novas, de alguma sorte lhe compreendiam os sacrifícios, Emilinha, a mais velha, tratava rudemente, sem a menor consideração. E esse tipo de coisa nós sempre vamos encontrar na nossa família, né? São aqueles espíritos um pouco mais endurecidos que vêm na nossa família justamente para que nós possamos dar todo o nosso amor para eles, para que eles entendam estas situações da vida eterna. Então, por isso que somos reunidos nas famílias, né? E cada um de nós tem um desempenho nessa família. Via de regra, aquele que tem mais esclarecimento sempre tenta dar orientação àqueles outros que não têm o entendimento, como é o caso aqui da Emilinha. Criticava-lhe os mínimos gestos. Dona Matilde raramente se dava ao prazer de palestrar com as visitas. Eram tão ásperas as intromissões da filha, tão grosseiros os seus modos, que a presença de estranhos, que a nobre senhora se mantinha em silêncio, humilhada. Se comentava o dever, referia-se Emilinha a conceitos modernos da vida. Se aventurava uma opinião inocente em qualquer assunto, tratava a filha de se demonstrar superior, né? Então,
são aqueles espíritos mais egoístas, né? São aqueles espíritos que só pensam em si e que não querem saber dos conselhos daqueles que têm um pouco mais de experiência. Quando voltava, Dona Matilde das reuniões evangélicas, reportando-se às consolações e ensinamentos recolhidos, convertia a jovem num elemento escarnecedor, ou seja, estava sempre ignorando a mãe e protestando quando ela falava nesses assuntos. Ora, mamãe, dizia sarcástica, com que então a senhora se consagrou à teologia? Já não fala senão em assuntos de religião, né? Como nós temos a certeza que a vida continua do outro lado, a gente sempre procura passar isso para aqueles que não entendem essa situação. Ah, minha filha, replicava a genitora, cuidadosa na fé, não sorrias da verdade para que ela, mais tarde, não venha sorrir de ti. Lembra-te de nossos imperiosos deveres para com Jesus. Após o riso mordaz, a filha revidava. A senhora adquiriu maneiras de sacerdote. Não concordo com as suas teorias de sobrevivência e reencarnação. E lembrando enfática as revistas científicas que costumavam compulsar por vaidade, concluía presunrosamente. Não passamos de experiências biológicas da natureza no campo da racionalidade humana, né? Ou seja, estão sempre pensando no material, né? Essas pessoas ignoram a espiritualidade ou fazem questão de ignorá-la. O resto é ilusão, que devemos relegar ao fanatismo religioso. A viúva, a princípio, discutia e argumentava, esclarecendo-a com a verdade espiritual. Mas, observando o endurecimento da filha, retraiu-se, pouco a pouco, dando-lhe o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras. Aqui está o X de tudo o que devemos fazer quando enfrentamos esse caso, dar o nosso exemplo. Quando a pessoa não quer ouvir, o nosso exemplo será suficiente. Emilinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor nos domínios do capricho e da irreflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades, surda às advertências maternas. Então ela não ouvia a mãe de jeito nenhum. O tempo, a dor e a morte, todavia, são os cobradores da realidade. Ao influxo desse trio implacável, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida nova além do túmulo. Quer dizer, todas desencarnaram. Emilinha, porém agora afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações em círculo de sombras, ou seja, ela estava no umbral, separada da família. Era frequentemente visitada pela mãezinha generosa, mas não lhe identificava a presença. Claro, esses espíritos nessas condições não conseguem ver os outros espíritos em melhores estados. Nem lhe ouvia a voz encorajadora, por trazer a mente absorvida por negras visões e vozes angustiadas, né? Isso é o que acontece com os espíritos mais endurecidos. Eles não conseguem perceber aqueles espíritos em condições melhores até que passe toda aquela situação, desgaste todo aquele fluido que foi gerado. Após correrem, quando Dona Matilde deliberou voltar à esfera carnal, em continuação do seu plano de serviço redentor, né? Então, a mãe resolveu voltar à Terra, reencarnar novamente para continuar os trabalhos que ela já vinha desenvolvendo. A filha penitente ficaria doravante sem o seu amparo direto. Meditando a situação, a devotada genitora implorou recursos novos. Não desejava mostrar-se insensível. E, além do mais, Emilinha, sempre desajuizada, era a filha que mais necessitava dos desvelos maternais, né? Então ela ficou pensativa, puxa, eu vou reencarnar e vou deixar minha filha aqui nessa situação, como é que eu vou resolver isso? E ali, na paisagem tenebrosa, ante os padecimentos da ingrata, a nobre criatura
intercedeu fervorosa, empenhando o coração. Ou seja, ela fez uma prece muito sentida de intercessão para a filha, né? Pedindo pela filha. A resposta divina não se fez esperar. Emilinha, que era a filha, né? Deslumbrada, reviu a mãe pela primeira vez. Indescritível o contentamento de ambas. Beijaram-se com o júbilo das profundas ansiedades longamente reprimidas, né? Aquela saudade imensa de rever a mãe. Após confrontar-lhe a alma ulcerada, Dona Matilde deu-lhe a conhecer o projeto em organização, ou seja, a reencarnação que ela estava planejando. Regressaria à Terra, recomeçaria as tarefas inacabadas do processo de redenção que lhe dizia a respeito, né? Emilinha ouviu inquieta e considerou. Mãe, a senhora me aceitaria de novo? Ao seu lado? Como não, minha filha? Replicou a entidade amorosa. Se permitir o Senhor, reconstituiremos o nosso velho lar, voltando à paisagem de outro tempo. Prometo compreendê-la, acrescentou a filha em pranto. Rogaremos essa bênção, falou a genitora, beijando-a carinhosamente. Então, fizeram promessas umas para as outras, né? Nesse instante, fez-se visível o generoso diretor espiritual daquela região de sofrimento, retificador. A gente sabe que em todas as situações inferiores do plano espiritual existe sempre um espírito responsável por aquilo, né? E ele apareceu. Cumprimentou Dona Matilde atenciosamente, enquanto Emilinha se lhe rojava aos pés, rogando comovida. Emissário de Jesus, que me concedei os padecimentos, ajudai-me para que eu possa voltar à terra em companhia da minha mãe. Então, quer dizer, ela implorou para voltar novamente com a mãe. Regressará ela aos círculos da carne, e se concordardes, poderei segui-la, prontificando-me a permanecer em serviço, até que ela possa me receber novamente nos braços maternais. Pelo amor de Deus, permita a minha volta. Então ela está implorando voltar junto com a mãe, e ela entendeu tudo que ela fez de errado, e ela quer se redimir, né? Quer essa nova oportunidade. A sábia entidade contemplou-a fraternalmente e falou: no momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ainda precisará desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesmo. Seus atuais veículos de manifestação não lhe permitem, por enquanto, a vida em zona menos pesada que esta. Ou seja, ela não podia sair de lá tão já, porque ainda ela precisava gastar todos aqueles miasmas que ela trouxe para ela mesma. No entanto, mais tarde poderá voltar a viver ao lado de Matilde, receber-lhe o verbo carinhoso, ou seja, ouvir todos os seus conselhos, e ouvir-lhes os conselhos cristãos. Emilinha, que não cabia em si de contente, elevou as mãos ao céu e exclamou: graças a Deus. O diretor espiritual, contudo, retomou a palavra e terminou: não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco que já passou, ou seja, ela não poderia ter mais o parentesco entre mãe e filha. Não tem títulos de serviço prestado que a autorizem, agora, a regressar como filha de Matilde. Mas retornará você ao mundo como criada humilde da sua residência, para que, na verdadeira condição de obediência, aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Então, meus amigos, minhas amigas, nós percebemos por esse texto que a encarnação é uma oportunidade que temos junto àqueles que estão ao nosso redor, não é? E nós não podemos prescindir disso, porque como no caso aqui da Emilinha, ela teve a oportunidade e não aproveitou, não é? Mas Deus sempre vai nos conceder uma nova oportunidade, só que em condições mais difíceis. Então ela não poderia fazer parte da família da mãe,
da Matilde. Ela deveria ser a empregada da família, porque sendo a empregada, ela ouviria os conselhos de Matilde. Então, a nossa encarnação é exatamente assim. Quando nós não ouvimos os conselhos mais sábios daqueles que nos cercam, nós teremos de repetir estas situações na mesma família, só que em posições diferentes, né? Então, como nós aqui estamos estudando a doutrina espírita, como nós estamos ouvindo as palestras, como nós temos acesso a uma série de situações na internet sobre o espiritismo, né? Como os grandes divulgadores, o Chico Xavier, o Divaldo, o Haroldo Dutra e tantos outros aí que nos trazem tantos benefícios, né? Nós temos que aproveitar isso. Bem, eu vou parar por aqui. Eu quero agradecer a todos. Vamos pedir a Deus e a Jesus que nos envolvam com todo o carinho e amor que necessitamos nesses momentos difíceis, né? Que auxiliem aqueles necessitados e que possamos sair desta situação mais fortalecidos, orando sempre como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, que são tantas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que vocês possam ter um bom final de semana e uma semana cheia e repleta de paz. Muito obrigado. Boa noite.